Bom, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a ascensão e o declínio do ciclo materialista. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho. E eu vou tentar falar para vocês sem julgamento, sem fazer julgamento, me atendo aos fatos, sem usar muitos adjetivos e nem muitos detalhes. Uma vez que nós vamos falar uma história de 10 mil anos muito rapidamente. São 10 mil anos de história que começaram lá no norte da África, no sudoeste asiático e no sul da Europa. As pessoas começaram a assumir, o princípio era ter, possuir, lucrar. Eles começaram a possuir tudo. Eles começaram a possuir terras, animais, vegetais e os próprios homens. Como eu já falei no vídeo do ciclo solidário. Criaram a divisão do trabalho, a escravidão humana, as pirâmides sociais e o organograma. A pirâmide social com o mais forte no topo e o resto constituindo as bases. Normalmente as bases eram todos escravos. E o organograma mostra o funcionamento de cada pirâmide, que é a organização interna da pirâmide. Né? Criaram o dinheiro, as leis, o sistema judiciário, criaram a propriedade pública, a propriedade privada, e o domínio do sistema materialista se tornou global. Ele se expandiu e começou na Europa, sudoeste da Ásia, norte da África e tomou conta do mundo inteiro. Né? Tudo pertence às pirâmides sociais. Quanto maior no topo, maiores as posses. Hoje, por exemplo, 1% da população do topo tem 27% da riqueza do mundo. Depois nós temos 49% restante está com 61% da riqueza global. Juntos dão 88%. Para a base da pirâmide hoje, apenas 12% da riqueza global estão aqui. Isso porque o sistema materialista, como ele privilegia mais aquele que está no topo da pirâmide, e quanto mais no topo, mais ele ganha. Então ele é um sistema que ele vai criar sempre diferenças sociais. Ele não vai produzir igualdade. Nunca. Ele é feito para gerar desigualdade. E ele veio durante 10 mil anos, escravidão, por exemplo. Durante esses 10 mil anos de história, a escravidão, nós tivemos, ela foi abolida há 131 anos. Ela não foi extinta, foi abolida. Ela tomou outras caras, ela passou a funcionar com sistema de endividamento ilegal, de outras formas, para manter o sistema produtivo funcionando. Na verdade, nós temos 9.869 anos, aproximadamente, de escravidão durante o nosso ciclo materialista. Agora, veja bem, ela gerou lucros absurdos, muita riqueza, muito poder para o topo da pirâmide. Isso não é uma questão de redistribuição de renda, não tem como. Microcrédito, tudo que se pensar não vai se conseguir acertar. Só que essa riqueza toda começou a ser comprometida quando o lucro aumentou mais um pouco. Né? Há cerca de 250 anos atrás, começa a Revolução Industrial na Inglaterra, 1760 para ser exato, e onde se criaram o tear mecânico, a máquina a vapor, os tratores no campo, e o movimento, o lucro cresceu muito mais. Né? O nível de produção aumentou muito. Ali começaram a sobrar humanos, porque antes era o artesão que fazia todo o trabalho. Acontece que uma máquina substituía muito a mão de obra.
e produzir um volume muito grande de produtos. A alegação inicial se beneficiaria todo mundo, tanto os senhores de terra, quanto os capitalistas e o próprio operário, que com um produto mais barato ele poderia adquirir mais. Em 1821, finalmente os economistas que defendiam essa ideia tiveram que admitir que estava gerando era realmente desemprego tecnológico. Ali começa, estava havendo sobrantes, ou seja, pessoas começavam a sair, a base da pirâmide começava a se deteriorar, ela deixava de existir e uma parte ficava sem ter o que fazer, que era a base, vinha para cá. E ficava sem nenhuma garantia, totalmente fora do sistema, sem salário, sem ter o que comer. Então, o que a Europa fez? Começou a exportar os seus sobrantes para o novo mundo. Começa a migração para as Américas, né? No Brasil começou em 1840, depois foi intensificada depois de 1888, que é a abolição, mas essa onda de imigrantes, ela já veio com pessoas que já conheciam o sistema materialista funcionando plenamente na Europa, né? E ela chegou e ajudou inclusive a construir o modelo materialista brasileiro. Ela se integrou rapidamente à economia e conseguiu fazer o país crescer. A segunda onda que nós tivemos, mas a Revolução Industrial ela teve fases, né? A segunda fase entram outros países na festa, Alemanha, Itália, França, novos produtos, o motor elétrico, o motor a vapor, eletricidade, petróleo, química, toda uma gama enorme de produtos, né? Movimentos sociais fizeram com que o salário crescesse. E aí vem a terceira fase, que elas começam a desenvolver máquinas que economizassem mão de obra, porque a mão de obra havia ficado cara e difícil de ser administrada. Os salários cresceram e isso gerou uma onda de progresso. Isso trouxe um aumento da população sobrante. O Brasil estava fora dessas discussões, dessas brigas, por quê? O Brasil, o máximo que ele fazia era produzir café e açúcar, com mão de obra escrava ainda, até 1888, quando gera a segunda onda de sobrantes aqui, com a abolição. São chamados efeitos colaterais do grande progresso e do lucro que se acumulou ao longo desses tempos. A terceira fase entra computadores, entra os conceitos de logística avançada, os drones, toda essa tecnologia que nós temos hoje, eliminando a mão de obra humana do processo produtivo. Nós estamos chegando agora, entrando na quarta fase da Revolução Industrial, ou a cyberindústria. Na terceira fase o homem conversa com a máquina, na quarta fase é a internet das coisas, é máquina conversando com máquina, já é um passo além, já rumo à inteligência artificial. O emprego humano vai deixar de existir em poucos anos. O lucro e as posses nunca foi tão grande quanto agora. Os efeitos colaterais é que estão provocando. Esse ciclo ele veio crescendo, como o objetivo é lucro, e ele só cresceu, os objetivos foram atingidos para o topo da pirâmide. O topo da pirâmide não está sujeito às variações, ela não precisa da previdência, ela não precisa de uma série de coisas, ela tem todo o recurso na mão, né? Mas com a redução dos empregos, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos a pirâmide já diminuiu muito, nós temos cerca de 75% nas pirâmides da população estão nas pirâmides e 25% em média aqui na relação de solventes. Nós temos, esse pessoal não tem garantia nenhuma. Com a redução dos empregos, não perde a garantia da alimentação, da moradia. Nós temos hoje um déficit habitacional de 7.757
segundo a Fundação Getúlio Vargas, nesse 90 e tantos por cento desse déficit habitacional está localizado nessa população de baixa renda. Sobrantes, hoje, no Brasil, eles somam 66 milhões. Não são só os desempregados. Os 14 milhões são pessoas que estão aqui sobrando e tentando uma colocação na pirâmide. Aquele que ainda empreende uma busca. Aquele que já desistiu não é considerado desempregado. Os números apontam para 14 milhões, cerca por aí, são os números oficiais. Mas só de jovens neném, segundo o IBGE, que é jovem de 14 e 29 anos de idade, que não trabalham nem estudam, por isso jovem neném, nós temos 11 milhões e 600. E ainda tem mais as crianças em cima desses 66 milhões, e 66 milhões é em idade produtiva. Tem lugar que chega a 1/3 da população já sobrando. Ela varia de acordo com o país, de acordo com a região, mas a sobrança é muito grande, né? Isso aumenta a violência, mas essa população sobrante não é basicamente desonesta, né? Se nós acompanharmos a população carcerária, eu fiz uma conta, ela representava 1,07% da população sobrante. E essa população sobrante quem abastece o crime organizado. O general que comandava aquelas tropas na intervenção do Rio de Janeiro falou: sem investimento social não tem como. Realmente ele tinha razão, porque morrem hoje um garoto, amanhã já tem outro no lugar. Realmente são pessoas que não têm chance. São eles que estão indo buscar os produtos na Avenida do Brasil e distribuindo a preços módicos nas suas comunidades. Eles querem consumir. Então, esse efeito colateral vai afetar todo o ciclo. Ele está puxando o ciclo materialista para baixo, né? E gerando essa população sobrante fora do ciclo. A saída, nós temos que criar um outro ciclo capaz de absorver esses sobrantes. E todo mundo tem que ajudar. Mas nós falaremos sobre essa solução, porque ele não pode ser piramidal, não pode ser competitivo, ele tem que ter outras bases, outros paradigmas, que não dá para criar pirâmides indefinidamente. O materialismo já se expandiu tudo o que podia, todas as pirâmides já foram criadas. A crise já tem uma magnitude tão grande, né, que o governo já não tem mais como resolver o problema, né? Outro dia eu estava vendo o vice-presidente falar do corte da educação, e da verba da educação, ele chamava de contingenciamento, e queria dizer o seguinte, quer dizer, se a arrecadação aumentar, a verba volta. Só que os problemas no Brasil são enormes. Por exemplo, as estradas, nós temos 12% das estradas pavimentadas, e 68% das estradas pavimentadas precisam de reforma. Nós não temos estradas pavimentadas. A União Europeia tem 100% das estradas pavimentadas. Nós temos problemas na educação, no sistema prisional. A gente teria que dobrar o número de presídios só para dar conta da população prisional. Nós já temos a terceira maior população prisional do mundo. Nós perdemos para a China, para os Estados Unidos e depois vem o Brasil. Então não é uma questão de falta de prender, nada disso. O problema vai se agravando, a possibilidade de se agravar é muito grande. Então eu falei agora da crise e ela entrando no ciclo. Por quê? Esse povo todo, ou o pessoal todo, nós todos estamos na espaçonave de guerra. Não tem onde se esconder. Uma hora a violência te pega, tudo isso não tem como, né? A degradação do meio ambiente foi outra consequência colateral grave desse crescimento todo absurdo que nós tivemos, né? Precisamos dar um jeito de reverter o processo para poder dar uma chance de manutenção da própria espécie humana no planeta. E vamos falar sobre isso no próximo vídeo com vocês.